Ô! O povo lá do outro lado respondeu. Boa tarde, pessoal. Saudações, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Deixa eu já dar alguns recados nesses minutos preliminares. Vai rolar sorteio no final da palestra. E vai rolar sorteio para quem estiver aqui, tá bom? Então, pega o seu WhatsApp, manda para o seu brother que está aqui, mas está sentado lá na bancada jogando CS. Fala, brother, cola aqui, vão sortear um Celta, manual, 2 portas, 92. Manda lá, pode mandar. É que eu tô precisando despachar, não consegui vender, então eu vou sortear, beleza? Então, é isso. Eu ia sortear uma areia também, mas pegou fogo semana passada, não vai rolar, senão era na hora. Senão rolava. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Manda aí, mas na moral, pode mandar. Aí vai ter link, agora eu mostro o link para vocês. Bom, é uma alegria gigantesca para mim estar aqui mais uma vez na Campus Party Goiás. Eu participo dessa Campus Party desde a primeira. E aí eu já participei, já palestrei aqui, já palestrei em Brasília, já palestrei na Campus Party Digital. E, enfim, estamos aí já há bastante tempo. E hoje, especificamente, a gente vai falar de Ansible. Alguém já ouviu falar de Ansible? Alguém já ouviu essa palavra? Conhece? Legal. Legal. Quem não sabe o que é, vai descobrir, vai ser da hora. E a gente vai usar o Ansible para trabalhar com segurança da informação. Então a gente vai usar os poderes do Ansible para tornar os nossos servidores mais seguros. Basicamente é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Antes de mais nada, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com frases, e hoje não vai ser diferente. A gente vai pensar com o Mário Sérgio Cortella, e ele diz que uma das coisas mais inteligentes que o homem pode saber é saber que não sabe. Ou seja, é importante que a gente sempre esteja aberto ao conhecimento, e é isso, eu tenho certeza, é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão abertos ao conhecimento, prontos para receber todo o conhecimento do Ansible e todo o conhecimento de segurança possível nessa palestra de hoje. Legal. Eu sou Samuel Gonçalves, eu sou Tech Lead na For Linux, que é uma empresa de consultoria e treinamento. A gente está com bancada aqui, sorteio todo dia, e a gente está participando, a gente apoia a Campus Party em todo o Brasil. Eu sou consultor de tecnologia, focado principalmente nas áreas de segurança ofensiva e DevSecOps. Então eu trabalho com segurança da informação. Tenho mais de 10 anos de experiência com tecnologia, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em estatal, em diversas empresas, e todo o meu background, digamos assim, foi sempre focado em segurança, em DevSecOps. Hoje, como líder técnico, eu trabalho muito focado nisso também, na consultoria. Tenho mais de 5.000 alunos no planeta, é uma marca que eu consegui bater recentemente. Em mais de 50 países tem aluno, é bem legal. Além disso, eu sou músico, escrevo uns contos na internet, tenho um canal no YouTube que só falta postar vídeo, tenho um podcast que só falta lançar episódio, mas eu tenho, entendeu? É tipo lote. Você tem o lote, não tem a casa, mas está lá, entendeu? É meu. Eu sou apaixonado por software livre. Tudo que eu trabalho é com software livre. Tudo que a gente vai ver aqui é com software livre. E o meu background, minha experiência toda é com software livre. Bom, esse é o QR Code do meu contato. Então, quem quiser pegar meu contato, eu já deixo já no começo aqui. É só escanear ou entrar nesse site beaconsai.s.goncalves. Para quem estiver escaneando, o primeiro link desse Beacons aqui é o meu curso de Linux, totalmente gratuito. Então, se você clicar aí no primeiro link, você vai ver que o curso de Linux está totalmente gratuito. Mas é só até amanhã. O patrão ficou louco. Então, é só até amanhã para você poder resgatar o curso de Linux grátis. Beleza? Então, escaneia primeiro link. Beleza? Foi. Tô vendo gente apontando ainda. Tá quase. Boa. Isso aí. Esses slides também são open source. Então,
eu escrevi esses slides em Markdown, não sei se vocês conhecem, e o código fonte dos slides está disponível nesse repositório aqui. Então, se você quiser depois ver, usar, compartilhar, tá aí, pode usar, é open source. E no final vai ter sorteio da For Linux. Então, mais um QR Code aí para poder escanear. Esse sorteio você vai concorrer a assinatura de cursos da For Linux por um ano. Você vai concorrer a Tux. O Tux é o pinguinzinho que está ali em algum lugar. Vocês devem ter visto. É o pinguinzinho. Vocês vão concorrer a mochila, kit, enfim. Diversos brindes da For Linux. E, né, mais de 30 cursos. Mas vamos lá. Pera. Todo mundo conseguiu? Calma lá. Parece que a galera... tá bom. É para eu ir falando, que aí vai calibrando, entendeu? É que nem é para ficar bom. Vamos lá. Show? Todo mundo, ó, tem gente lá atrás escaneando. Deu certo? Foi? Vai. Ó, vai ter sorteio que é só para quem tá aqui, tá? Então não vai embora não. Vamos lá. Ó, tô vendo os celulares apontados, câmeras mirando. Muito bem. Enquanto você toma água. Isso aí. Show. Depois no final eu mostro de novo. Vamos lá. Bem, essa é a minha terceira palestra só nessa Campus Party. Então, por isso que eu tô rouco, tá? Mas, vamos lá, vamos que vamos. O que é Ansible, tá? Eu perguntei, algumas pessoas não estavam. Quem sabe o que é Ansible? Quem já ouviu falar nisso, levanta a mão. Show. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Show. E quem não levantou nenhuma das duas, significa o quê? Aí lascou. Bom, Ansible, pessoal, é um software livre, é uma ferramenta que é um software livre e ela serve para automatizar e configurar servidores, tá? Então a gente consegue utilizar via código, a gente consegue escrever como se fosse um passo a passo para automação de configurações, tá? Pensa uma configuração aí, por exemplo, quando você formata o seu computador, você precisa instalar alguns softwares, não é verdade? Pô, quem é design trabalha com CorelDRAW, com Illustrator, enfim, por aí vai, né? Você precisa do Word, você precisa de um monte de programa. O Ansible faz isso sozinho para você. Mas ele é mais utilizado, ele é uma ferramenta utilizada no mundo corporativo. Então, se usa o Ansible para configurar servidores, tá? Servidor, geralmente Linux. Então a gente tem lá um servidor, onde a gente vai instalar um servidor web, um servidor, sei lá, para rodar Docker, containers e tudo isso. Com o Ansible a gente consegue configurar esse servidor. Então a gente coloca todas as configurações que a gente precisa, declara nesse arquivo, e o Ansible vai até a máquina, executa e instala. Tudo isso de maneira automatizada. É importante a gente pensar que muitas vezes, principalmente em empresas maiores, a gente tem centenas, muitas vezes milhares de servidores. E fazer tudo isso na mão, instalar pacote, configurar pacote na mão, se torna uma tarefa impossível. Ferramentas como o Ansible visam ajudar justamente essas situações. Porque com uma ferramenta como o Ansible, é possível a gente padronizar e automatizar diversas tarefas de tecnologia. O Ansible ele é uma ferramenta que hoje é mantido pela Red Hat. Espera aí, deixa eu passar. Aí. O projeto do Ansible foi criado lá em 2013, tá? E aí, ele hoje, atualmente, é mantido pela Red Hat, desde 2015. Vocês já ouviram falar na Red Hat? É uma empresa gigante de tecnologia, que criou uma distribuição Linux muito importante, por aí vai. E a Red Hat mantém o Ansible desde 2015. Isso é legal, porque mostra que o projeto é endossado.
Não é um projeto que está solto, né? Tem uma grande empresa por trás, tem uma comunidade muito grande por trás, então é um projeto que vale a pena ser usado, porque é um projeto seguro, é um projeto que a gente pode confiar. Ele possui, para trabalhar, ele usa módulos. E o que são módulos? São como se fossem plugins. Imagina o seguinte, o Ansible, como eu disse, configuração. Existem diversos servidores. Quando a gente fala de distribuições Linux, a gente tem, sei lá, o Debian, o Ubuntu, o CentOS, o Red Hat. São diversas distribuições, o OpenSUSE e por aí vai. Uma ferramenta só, que é o Ansible, consegue gerenciar todas essas distribuições. E não só isso. Com o Ansible, você consegue gerenciar não só sistemas operacionais. Ele funciona no Windows também, gerencia Windows, gerencia macOS, todos os Unix-based, mas não só isso. Você consegue automatizar a configuração de roteador, de switch, de, sei lá, IPTV, sei lá, essas coisas. Ele tem uma gama muito grande de compatibilidade. Mas por quê? Porque ele usa módulos. Então, cada módulo é responsável por fazer um tipo de atividade. Então, eu tenho um módulo para gerenciar Linux, eu tenho um módulo para gerenciar switch, equipamento de rede, eu tenho um módulo para gerenciar, sei lá, roteador, e por aí vai, tá? Diversos softwares como, sei lá, VMware, XCP, VirtualBox, tudo isso a gente consegue gerenciar com módulos do Ansible. E mais que isso, quando a gente fala do Ansible, a gente consegue, além de integrar toda essa miscelânea, a gente consegue fazer essa integração de maneira automática. Porque o próprio Ansible tem módulos capazes de identificar o host que ele vai ser executado. Então, quando eu tenho uma playbook com uma task de Linux, uma de Windows e uma de roteador, por exemplo, o próprio Ansible consegue saber o que é o outro host. Entende? Ele sabe, o Ansible sabe se é Linux, qual Linux é, se é Windows, qual versão de Windows e por aí vai. Ele tem módulos para identificar esse host que ele vai ser executado. E a Red Hat, que é uma empresa, ela oferece o Ansible como produto numa plataforma que se chama Red Hat Ansible Automation Platform, que é como se fosse um painel de controle para o seu Ansible. Então você coloca as suas tarefas dentro desse painel de controle, que é uma interface web, um sistema de gerenciamento web, que você seleciona lá, consegue executar os jobs, consegue gerenciar, schedular, agendar, né, a execução das tarefas e tudo mais. Tudo isso via AAP, que é Ansible Automation Platform, que é uma ferramenta da Red Hat. Existe essa mesma ferramenta gratuita e open source, que é o AWX. É a mesma ferramenta gratuita para todo mundo usar. E nós vamos, na verdade, eu fiz uma pequena demonstração, que eu vou mostrar no final, usando uma ferramenta que eu descobri essa semana, que é eu mostro o nome, eu esqueci o nome agora. Mas realmente eu descobri essa semana, é bem simples. Também via web ali a gente consegue gerenciar as nossas playbooks, tá? Maravilha. Falando do Ansible, eu separei 5 características importantes para a gente entender dele, para a gente avançar. A primeira é que ele não possui agentes, ou seja, para ele gerenciar máquinas Linux, máquinas Windows, você não precisa instalar nada nessas máquinas. Você não precisa previamente ir lá e instalar alguma coisa. Basicamente, você precisa ter acesso à máquina. No caso do Linux, acesso via SSH. Alguém já viu, sabe o que é SSH? Não? Legal. SSH é um protocolo que a gente consegue se conectar remotamente numa máquina Linux. Então, você se conecta na máquina via terminal, né, usando o SSH. O Windows não tem SSH, mas ele tem um protocolo que se chama WinRM, que é Windows Remote Management. Então você consegue executar o Ansible no Windows por meio do WinRM. Pô, Samuel, mas e você falou para mim que ele também gerencia switch
e ele também gerencia roteador. E aí, como é que ele gerencia isso? Nesses equipamentos ele usa o Telnet. Já ouviram falar em Telnet? É um protocolo também de gerenciamento de comunicação. O Ansible consegue também gerenciar equipamentos usando Telnet. No caso do Linux, tá? Agora falando especificamente de Linux, a gente precisa ter o Python instalado. Só tem duas coisas que precisa: Python e acesso SSH. Aí você vai pensar, pô, então eu tenho que instalar o Python no meu Linux? Não precisa. Toda distribuição Linux, 100%, tem Python. Porque o kernel do Linux tem componentes que são em Python. Então toda distribuição moderna vai ter Python instalado. Ou seja, você só precisa ter acesso SSH. Não precisa ter mais nada, porque o Python com certeza já está lá. Isso é importante. O Ansible, maioria dos módulos, principalmente de Linux, né, são escritos em Python. É por isso que precisa do Python na máquina, para o módulo conseguir ser executado. Tá bom? Show! O Ansible é idempotente. Essa palavra eu tive que ficar treinando. Idempotente, porque é difícil de falar, né? Mas o que é a idempotência? Basicamente é o seguinte: o Ansible, como eu disse, ele tem módulos que conseguem consultar o host que ele vai ser executado. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você criou uma tarefa no Ansible para ele instalar o Apache. Alguém já ouviu falar no Apache? Show! O Apache é um servidor web, né? Que a gente instala no Linux. Show! Então, você criou uma tarefa Ansible, instale o Apache. O Ansible, ele é inteligente ao ponto de se conectar na máquina que você mandou instalar, ele verifica se há ou não Apache instalado. Se houver Apache instalado, ele não precisa fazer nada. Ele já acessa e não precisa executar nada. Afinal, o Apache já está instalado. Isso é a idempotência. Porque, basicamente, a gente pode rodar a tarefa de instalação do Apache várias vezes e a tarefa só vai ser executada quando precisar. Se o Apache já está instalado, ele não tenta instalar de novo. Entendeu a ideia? Isso eu dei um exemplo com o Apache, mas isso serve para qualquer coisa do Ansible. Se aquilo já está configurado, se aquilo já está ajustado, ele não faz de novo. Ele consegue verificar e saber se está ou não como eu pedi. Isso é importante, porque quando a gente declara tarefas no Ansible, a gente manda um estado. A gente tem um estado, cada tarefa tem um estado. Por exemplo, no caso da instalação do pacote, eu posso ter o meu pacote presente. Então, qual é o estado que você quer? Eu quero que o meu pacote esteja presente na máquina. Então, o Ansible vai garantir que o pacote esteja presente. Eu quero garantir, por exemplo, que ele esteja ausente. Então, o Ansible vai garantir que o pacote esteja ausente. Ou o estado pode ser na última versão disponível, latest. E aí, o Ansible, ele além de checar se o pacote está instalado, ele também checa se está na última versão disponível. Então, quando você coloca latest, ele checa as duas coisas, por conta da idempotência, porque ele trabalha com o estado das atividades. Tá? Isso é muito importante no Ansible. Ele usa linguagem descritiva. Ele usa uma linguagem que se chama YAML. Alguém já ouviu falar nessa linguagem? Legal, massa. O YAML é uma linguagem simples e declarativa. Então, basicamente, é como se fosse uma lista, onde você vai escrevendo de maneira simples, tá? Você estrutura ali a sua tarefa. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Por conta da linguagem ser YAML, que é uma linguagem simples, o Ansible possui uma curva de aprendizado baixa. Então, para aprender Ansible, a gente não precisa sofrer muito. É bem fácil. É fácil de entender. É fácil de executar. Tá? Por exemplo, recentemente eu dei uma aula, né, numa turma de pós-graduação aqui em Goiânia, que eu ministrei Ansible. E em um final de semana, eu consegui passar pelos principais pontos, e tinha gente que não sabia nada de Ansible, que saiu no domingo, foi sábado e domingo as aulas. Domingo a pessoa saiu da aula sabendo Ansible, conseguindo usar Ansible no dia a dia.
porque a curva de aprendizado é baixa, realmente é bem fácil de usar, é bem intuitivo, tá? O Ansible tem isso é muito importante. Como o Ansible não tem agente, o número 1 ali, ele tem uma arquitetura, que é o 5 aqui, push. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o Ansible é a origem dos comandos. E como ele não tem agente, é sempre o Ansible que se conecta no host que ele vai gerenciar. Mais uma vez, por não ter agentes. Então é sempre o Ansible que se conecta. É por isso que tem que ter conexão entre o Ansible e o host, para ele conseguir executar as tarefas. Isso é muito importante. Pois bem, agora eu vou falar algumas vantagens de se usar Ansible para gerenciar a infraestrutura, gerenciar o nosso ambiente de maneira automatizada. Uma vantagem é que ele tem ampla integração. Como eu expliquei para vocês, ele trabalha com módulos. E existem diversos módulos. Módulos mantidos pela Red Hat e módulos da comunidade, porque ele é um software livre. Então tem módulo para muita coisa. Tem módulo para gerenciar AWS, Azure, GCP, VMware. Recentemente nós fizemos um projeto grande. Imagina comigo aqui, ó. Alguém sabe o que é VDI? Já ouviu falar nesse termo? VDI. Imagina o seguinte: você entrou numa empresa para trabalhar, emprego novo. E nessa empresa você se conecta num ambiente virtual para você trabalhar. É como se você acessasse um computador remotamente. É uma VDI. Tá? Esse computador que está rodando remotamente é uma VDI. Uma empresa grande procurou a For Linux, a empresa que eu trabalho, para fazer um projeto que é o seguinte: eles têm a criação de VDIs lá dinamicamente durante a semana, de coisa de, sei lá, 100, 150 máquinas dessas que eles criam toda semana. E aí, estava difícil para eles criarem isso manualmente, porque é um volume muito grande de máquinas. Então, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma automação com Ansible, usando o Ansible, que o colaborador entra na empresa, manda uma mensagem no Microsoft Teams para um bot. O bot se conecta num servidor que executa o Rundeck, que é um software que roda Ansible, que basicamente o Ansible vai lá e cria a máquina virtual para ele. E no mesmo chat ali, ó, ele só responde com IP, usuário e senha. Então o cara no Teams o cara fala: me dá uma VDI. E aí o bot responde: IP, usuário e senha. E por trás, toda a inteligência está rodando Ansible, tá? Tudo com Ansible. Isso é um exemplo que dá pra gente fazer usando o Ansible, tá bem? Como eu disse, graças às integrações que a gente tem, eu consigo integrar um monte de softwares, um monte de soluções usando o Ansible, tá? Porque ele tem os módulos e tudo mais. Isso é legal, isso é bacana. O Ansible não é a única ferramenta capaz de fazer isso. Duas muito famosas são o Puppet e o Chef. Essas duas ferramentas também gerenciam configurações e tudo mais, porém de uma maneira diferente, tá? Principalmente com relação a módulos e tudo mais. O Ansible, com isso, tem muito mais integração. E o Ansible consegue, né, se integrar até ao Puppet e ao Chef. Então você consegue integrar ele com todo mundo, basicamente, por conta dos módulos mesmo do Ansible. Só a aguinha, ó. Vamos lá. Além disso, tá? Além de tudo isso que eu estou falando, vocês devem ter percebido que o ponto todo aqui é automação, né? Eu faço uma tarefa na mão, o Ansible pode automatizar. Graças a esse poder de automatizar que o Ansible tem, nós conseguimos reduzir o tempo gasto, o tempo humano gasto nas atividades. Então, veja esse exemplo que eu falei, que o cara simplesmente manda uma mensagem no Teams e já recebe a máquina virtual criada. Antes de acontecer, antes da gente ter o Ansible rodando nessa empresa, existia uma série de profissionais que todo dia tinha que ir lá manualmente criar a máquina virtual, instalar o pacote, configurar e mandar o IP, usuário e senha para o usuário. Agora com o Ansible não precisa mais.
O Ansible faz isso. Então essas tarefas repetitivas, a gente para de gastar energia com elas e agora todo esse time está disponível para fazer outras coisas. Coisas que não são tarefas repetitivas. Isso é muito legal, porque como a gente automatiza essas tarefas, a gente ganha esse tempo e o time fica mais disponível. Isso também é uma grande vantagem do uso do Ansible. O Ansible mantém uma coisa, isso aqui também é essencial, que é a consistência. Imagina comigo, nós temos um departamento de TI um departamento que tem 10 profissionais. Imagina o mesmo exemplo da máquina virtual que eu estou usando aqui. Eu tenho certeza que se cada um desses profissionais for criar uma máquina virtual, cada um vai criar de um jeito. E muito provavelmente, cada máquina virtual que ele cria uma diferente da outra. Então a gente tem um monte de tipo de máquina virtual, com um monte de configuração diferente. Quando a gente usa uma ferramenta como o Ansible para instalar e configurar, a gente garante que todas são exatamente iguais. Porque a gente passou um script, a gente mandou ele executar. A gente falou, olha, vai lá e executa, vai lá e faz. Ele vai fazer sempre igual. É consistente. O Ansible traz essa consistência. E aí, falando de servidores, a gente consegue fazer com que todos os servidores da empresa estejam consistentes, atualizados, configurados conforme o que a gente precisa. Tá? Isso, falando de empresa, é muito importante. Porque quando a gente tem, como eu disse, um parque de servidores muito grande, é importante ter padrão. É importante que todos os servidores estejam corretamente configurados, para que a gente não tenha problemas com a nossa solução. Ele é escalável, tá? Ele pode gerenciar a maior infraestrutura que vocês imaginarem. Mudando de cliente, não é mais o mesmo cliente. A ForLinux, ela tem um cliente no ramo bancário muito grande, e a gente gerencia com Ansible mais de 350 mil terminais. Tudo com Ansible. Imagina comigo, eu falei para vocês, né? Instalar um pacote em um servidor é fácil na mão, mas se for 100 servidores já dá mais trabalho. Agora imagina 350 mil servidores, 350 mil máquinas para você instalar e configurar e tal. Esse, inclusive, é o maior inventário gerenciado pelo OCS Inventory. Não sei se vocês conhecem, é um software livre de gerenciamento de inventário. E a gente gerencia tudo isso com Ansible. É muito grande. E aí, a gente consegue escalar. Então, seja para gerenciar uma máquina, ou 350 mil, ou 1 milhão, o Ansible dá conta. Porque ele consegue se conectar a todas elas. É claro, tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que funcione bem, tá? Não é mágico também. Mas ele é capaz e a gente consegue utilizar para isso. Ele tem suporte, como eu disse, como eu ainda não disse, mas vou dizer. Ele tem suporte para configuração em lote. Ele paraleliza as execuções. Então a gente consegue segmentar. Então eu separo os grupos, por exemplo, grupos de 10 em 10 servidores, ele vai fazendo de 10 em 10, roda em paralelo, eu consigo colocar vários servidores para executar o Ansible, enfim, a gente consegue segmentar tudo isso e gerenciar parques gigantescos de máquinas. Com isso, a gente tem um ponto, isso aqui é o que você vai usar para convencer o seu chefe segunda-feira de implementar Ansible na sua empresa, tá? Você vai falar para ele que tem economia de custos. Por quê? Porque você está automatizando. Você vai parar de gastar tempo fazendo as tarefas repetitivas. Isso economiza dinheiro. Porque o Ansible toma conta da parte repetitiva e você toma conta do que não é repetitivo, do que é mais importante para o negócio. E o mais importante, ele evita erros humanos. Afinal, você vai padronizar, vai criar um script para instalar em todo mundo, configurar todo igual, e você vai evitar com isso erros, problemas, prejuízos, certo? Ele oferece o poder do gerenciamento centralizado. Isso aqui, para grandes parques, é muito importante.
quando a gente tem um parque de máquinas muito grande, é muito importante nós termos o gerenciamento centralizado desse parque. Por quê? Porque de um único local você controla todos os seus servidores. Executando um único comando em um único lugar, você executa algo em todos os seus servidores. Isso é extremamente importante e o Ansible oferece esse gerenciamento centralizado, tá? Eu trouxe aqui um desenho que explica um pouco do que eu estou dizendo. O mouse está aparecendo? Tá. O que acontece? Lembra que eu falei que o Ansible não tem agente, né? Então, a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de nó de gerenciamento, tá? Que é o computador onde o Ansible está instalado. Ele está aqui, ó. Esse computador que o Ansible está instalado, ele precisa de pelo menos 2 arquivos. Um arquivo é o inventário. E o que é esse inventário? É onde você vai dizer para o Ansible quais servidores ele irá gerenciar. Então é uma lista de servidores, tá? Você vai criar uma lista com todos os servidores que você quer que o Ansible gerencie. Simples assim. Então, olha o exemplo aqui, ó. Ele tem o IP de todos os servidores que o Ansible vai gerenciar, certo? E ele precisa de uma playbook. E o que é uma playbook? Uma playbook é como se fosse a receita de um bolo. É um exemplo muito usado. Por quê? Porque ela tem o passo a passo, detalhe por detalhe, de cada tarefa que será executada nos seus servidores. Então, uma lista de tarefas. Tarefa 1, configura o Apache. Tarefa 2, configura o firewall. Tarefa 3, faz não sei o que, entendeu? Você declara tarefas. Simples assim, tá? Você vai declarar tarefas. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E essa é a playbook. Então, uma lista de tarefas. Como se fosse uma receita de bolo. Quebre os ovos, misture a farinha, não sei o que. É passo a passo. E é o que o Ansible vai executar. Então, tendo, né, o nosso nó de gerenciamento do Ansible, com esses 2 arquivos configurados, o Ansible vai se conectar em todas as máquinas para executar as tarefas que a gente definiu na nossa playbook. Então, mais uma vez, ele não tem agente e é ele que se conecta em todas as máquinas, certo? Nesse exemplo dessa imagem, eu estou usando só Ubuntu, que é Linux. Então, a conexão é via SSH. Mas se fosse o Windows, a gente usaria o IRM. Se fosse outras tecnologias, a gente usaria Telnet, SSH, enfim. Depende do host que ele vai se conectar. Show! Eu tenho 2 formas de executar comandos, tarefas no Ansible. 2 formas. A forma número 1 é essa aqui, ó, que é o Ansible ad hoc, tá? O que é esse Ansible ad hoc? É o comando que a gente digita direto no terminal, tá? É o CLI, que é o Command Line Interface, tá? Basicamente é o seguinte, a gente tem uma estrutura para executar esses comandos. Sempre a gente começa com a palavra Ansible, né? Que basicamente é o comando em si, né? A ferramenta que a gente está usando. Seguida do nome do grupo dos hosts que vai ser executado. Então, lá no inventário que eu falei, a gente consegue configurar um grupo de hosts. Por exemplo, você tem um grupo de hosts chamado, sei lá, servidores de bancos de dados. Você pode ter um monte de servidor de banco de dados. Você pode ter servidor web, servidor de impressão, enfim. Você agrupa esses servidores, tá? E você consegue executar as suas ações no grupo. Por exemplo, aqui o primeiro comando, ó, ele vai executar num grupo chamado web server, certo? Depois eu vou usar um módulo, depois de eu passar o host group, eu vou passar um módulo. Lembra o que é o módulo? Que é como se fosse o plugin que permite o Ansible gerenciar diversas tecnologias e tal. Aqui a gente usa o módulo.
Lembra, eu disse que tem vários módulos. São milhares de módulos que a gente tem. Então a gente vai passar o nome desse módulo. Na primeira linha aqui, ó, é o módulo YUM. Alguém sabe o que é o módulo? Alguém já ouviu falar em YUM? É um gerenciador de pacotes de sistemas operacionais Linux baseados em Red Hat, tá? Então, o que eu falei, olha, use o módulo YUM. E depois eu passo os argumentos para o módulo. No caso, o YUM gerencia pacote, tá? Então, o módulo YUM, basicamente, vai permitir aqui que a gente instale pacote, remova pacote, configure pacotes no Linux. E nesse caso, os argumentos são, ó, o nome do pacote, que nesse exemplo é HTTPD, que é um Apache, tá? Esse aqui é o Apache. No estado, latest. Lembra que eu falei dos estados? Então o que eu estou dizendo? O Ansible, você vai instalar para mim o pacote na última versão disponível. Simples assim. É isso que eu estou dizendo nessa primeira linha. Tá? Então eu estou usando o módulo YUM para instalar a última versão disponível do Apache. Na segunda linha, eu tenho aqui, ó, todos os servidores, no caso um grupo, né, chamado All Servers, usando o módulo Shell. E o módulo Shell é usado para executar comando. Então é um comando que eu digitaria no Linux, que é isso aqui, ó. No caso ele está procurando um arquivo, tá? E ele vai procurar esse arquivo em todos os servidores de uma vez, tá? E o terceiro exemplo é usando aqui o módulo User, e ele basicamente vai criar um usuário, tá? No grupo admins, com o Bash, com o Shell Bash. Ele vai, aqui tem 3 exemplos simples de como usar o Ansible ad hoc. Isso aqui, você digita na linha de comando. Basicamente é isso. Digita, dá Enter, ele executa em todos os servidores. Beleza? Esse é o jeito número 1 de usar o Ansible. Mas não é o único. A gente também pode usar uma playbook, que é esse arquivo aqui. O que é uma playbook? A playbook é um arquivo de texto YAML, no formato YAML, que é esse formato aqui, ó. A gente tem aqui, ó, veja bem, a gente começa declarando o nome da playbook. Então é como se fosse o nome dessa tarefa, dessa execução. Abaixo eu coloco quais são os hosts que eu vou executar. Em que hosts eu vou executar? Nesse exemplo é nos hosts, nos servidores web, né? No grupo de hosts web server. Com o usuário root, nesse exemplo. Abaixo disso eu tenho as tarefas. E aqui são a lista de tarefas que eu falei para vocês. Essa parte amarelinha aqui, ó. Eu coloco todas as tarefas que eu quero que sejam executadas. Por exemplo, a primeira tarefa instala o Apache. A segunda tarefa inicia o serviço do Apache. Eu poderia ter uma terceira tarefa, uma quarta, enfim. Quantas tarefas eu quiser para configurar o que eu precisar. Show? Então, ok. Até aqui a gente viu o que é o Ansible, tá? O que é o Ansible, como que ele funciona. Agora a gente vai entrar no tema propriamente da palestra, que é usar o Ansible no dia a dia do time de segurança da informação, que é o objetivo, que é o nosso objetivo aqui, tá? Beleza. A parte que o Ansible automatiza, como é que ele funciona, a gente já viu. Agora a gente vai entender como que todos esses recursos que o Ansible tem podem ajudar pessoas de segurança, times de segurança da informação, a manter os servidores mais seguros de maneira automatizada. Basicamente, a gente pode usar o Ansible para aplicar paths. O que são paths? Basicamente, são pacotes de correção, em linhas gerais. A gente consegue usar o Ansible para garantir que todos os servidores estejam atualizados, configurados no padrão, tudo isso de maneira automatizada. Isso é muito importante. Outro ponto importante, agora foi, é o gerenciamento de acessos. O Ansible, com o Ansible, a gente consegue basicamente automatizar o gerenciamento de acessos. Por exemplo,
Quem já ouviu falar em LDAP? Já ouviu falar? Microsoft Active Directory, a Keycloak. Aliás, quem aqui é desenvolvedor, levanta a mão. Massa. Quem é de operações, infraestrutura, levanta a mão. Show. E o restante, quem não é de tecnologia, tipo, tem alguém que não trabalha com tecnologia? Legal. Show. O que acontece? Para todo mundo entender. Imagina que na sua casa você tem uma porta. Faz de conta, né? Que você tem porta na sua casa. E faz de conta que a porta da sua casa tem chave. Na sua casa, não sei se você mora sozinho, com seu pai, com sua mãe, não importa. Todo mundo que pode entrar na sua casa tem uma chave, não tem? Show. Por que eu não consigo entrar na sua casa? Porque a chave da minha casa não abre a sua. Certo? Show. Para que isso funcione, né? Isso funciona quando a gente traz isso para o mundo dos servidores. A gente também tem portas e chaves. Só que a gente chama isso de gerenciamento de acessos. Basicamente vou dar um exemplo simples. O departamento de marketing não precisa acessar todos os arquivos do departamento financeiro. E vice-versa. Então, existe um software, diversos, tá? Que gerenciam os acessos do departamento de marketing, do departamento financeiro, do departamento de tecnologia e por aí vai. Esse gerenciamento de acessos, ele é dado porque todo mundo, cada um de nós, né, tem um usuário e uma senha. O Ansible, ele pode basicamente configurar corretamente as permissões em todos os servidores. Tá? Então, o Ansible pode ir em todos os servidores que você tem e configurar quem pode fazer o quê, quem não pode fazer, se o marketing vê o quê, o financeiro vê o quê, o contabilidade vê o quê e por aí vai. Tá? É mais ou menos nesse sentido, esse gerenciamento de acessos. E ele pode ajudar, né, a garantir que pessoas certas tenham acessos aos recursos certos. Gente que acessa só o que precisa, basicamente. Ele também pode ajudar com várias outras tarefas de segurança, como pentest. Dá pra gente automatizar usando o Ansible, pentest, script, execução de teste de segurança, análise de vulnerabilidade. Tudo isso a gente consegue automatizar usando o Ansible. E agora eu vou entrar num outro assunto que tem a ver com os dois, que é hardening. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Hardening é o seguinte, é o fato da gente garantir que as configurações de segurança que a gente está executando estão 100% aplicadas em todos os nossos servidores. Basicamente é isso, tá? A tradução seria como fortalecimento da segurança, algo nesse sentido, enrijecimento, é mais nesse sentido. Mas em resumo é isso, é garantir que as configurações estão aplicadas em todos os lugares. Existe um software que é o DevSec Hardening Framework, que é um projeto open source que já tem pronto diversas playbooks para aplicação de configurações de segurança em servidores Linux. Já está pronto. É só baixar e executar. E é um projeto open source, gratuito, que a gente pode usar. E aí, basicamente, com esse cara, a gente consegue aplicar as principais configurações de segurança automaticamente em todo o nosso parque de servidores. Tá? A gente consegue com ele fazer uma configuração segura do nosso ambiente, onde a gente vai ter, né, sei lá, as melhores práticas configuradas, softwares atualizados, enfim, tudo que é melhor prática. E mais, se a gente pesquisar na internet rapidamente, a gente vai, sei lá, achar um monte de tutorial. Por exemplo, eu não sei se vocês já instalaram alguma coisa em Linux, mas quem já instalou, principalmente em Red Hat, vai ver que a maioria dos tutoriais fala assim, olha, para você começar a fazer a instalação do Apache, você vai executar o comando para desabilitar o firewall. Isso é muito comum. Quem já instalou algum pacote vai ver. Sempre os tutoriais começam desabilitando o firewall, que é um recurso de segurança.
E por que as pessoas desabilitam o Firewall? Porque elas não sabem usar o Firewall corretamente. Então a pessoa vai lá e desabilita. Porque aí não bloqueia, não dá problema. Porém, isso é uma péssima prática de segurança. E tem muitos servidores por aí que estão rodando grandes operações com configurações mal feitas. O Ansible Hardening, o DevSec Hardening, ele vai fazer a comparação de todas as configurações e encontrar uma configuração segura a depender. Esse é o objetivo dele. Então, ao invés de deixar o firewall desativado, por exemplo, ele vai lá e configura as regras corretas do firewall, certo? Além disso, a gente consegue, por meio dos componentes principais do nosso sistema operacional, tornar o nosso sistema mais seguro. Por exemplo, não sei se alguém já usou o Ubuntu? Ubuntu? Legal. Vocês sabiam que o Ubuntu, por padrão, não define uma senha de root? Por padrão, ele não define. Isso pode ser um problema de segurança. Eu disse que pode ser, tá? Não necessariamente porque depende. Mas pode ser um problema de segurança. Porque alguém pode tentar invadir o seu computador, sua máquina não tem senha de root definida, e aí o cara pode explorar uma vulnerabilidade e ter acesso a superusuário na sua máquina. Isso pode ser um problema. Isso é um componente principal do Linux. Isso é o kernel do Linux. O Ansible Hardening, o DevSec Hardening, consegue analisar esses componentes e buscar as melhores configurações para eles, a depender do sistema operacional e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu fiz um laboratório que está disponível, depois vale a pena vocês fazerem. Nunca dá tempo de fazer aqui, então eu vou só mostrar, beleza? Mas vocês conseguem depois entrar e fazer cada um do seu computador e tudo mais, beleza? Vamos lá. Basicamente é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, é o site do DevOps, do DevSec Hardening Framework, que eu falei para vocês. Ele tem compatibilidade, pessoal, aqui, ó, com Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, Oracle e OpenSUSE. Então ele tem compatibilidade com as principais distribuições Linux. Samuel, não tem para Windows? Ainda não, mas está em desenvolvimento, tá? O pessoal está fazendo uma configuração para Windows também. E aí, como eu disse, é software livre. Então tá aqui, ó, no GitHub, github.com/dev-sec. Você vai achar o projeto e vai poder usar gratuitamente no seu ambiente. Olha só, se vocês observarem, ele tem aqui para Linux, Kubernetes, Docker e por aí vai. Vocês vão ver que tem vários repositórios aqui. Depois vocês dão uma olhada. E olha aqui, ó. O Windows está em desenvolvimento. Tá aí, ó. Windows Hardening. Eu não sei se está dando para ler, mas é aqui embaixo, ó. Windows Hardening. Então dá para fazer Windows também, mas está em desenvolvimento. Beleza? Show! No exemplo que eu fiz, eu usei esse cara aqui, ó, o Ansible Collection Hardening. E basicamente o que ele faz, tá? Ele faz esse cara aqui, ó, o OS Hardening, que é o hardening do sistema operacional, beleza? Ele vai basicamente configurar essas coisas aqui. Remover repositórios, pacotes, remover coisas que não estão sendo usadas ou que não deveriam estar sendo usadas no seu ambiente. Tudo isso automaticamente, tá? Por meio das playbooks, ok? Vale a pena depois vocês darem uma olhada. No repositório gitlab.com, olha aqui, ó. No repositório na aplicação, que é esse aqui, ó, Ansible Hardening. Nesse repositório, que é onde vocês escanearam o QR Code lá atrás, tem todos os links, tem todas as coisas aqui, os slides, enfim. Vocês conseguem usar e tem também o laboratório, tá? E basicamente é o seguinte, deixa eu ver se o laboratório subiu aqui, só um minuto. É sempre assim.
O Ansible tá power off, peraí. Vamos ver se ele vai subir. Se subir, eu consigo mostrar. Mas se não subir, entre em contato comigo que eu ajudo vocês a subir e tal, e vocês conseguem usar. Enquanto ele vai subindo aqui, ó. Quem ainda não se inscreveu pro sorteio, se inscreve. Por quê? Porque vai ter sorteio e vai ter coisa que vai sortear só pra quem tá aqui. Beleza? Ok? Showzinho. Então, aponta o celular aí pra tela. E vamos lá. Show. Deixa eu ver, peraí. Não. Tá subindo. Vai lá, corre. Compartilha. Não vai, não? Então vai fazer o seguinte, ó. Digita assim, ó. sorteio.forlinux.com.br. Essa URL aqui, ó. sorteio.forlinux.com.br. Aí você vai clicar em participar aqui, ó. Que é o sorteio de hoje. Você vai concorrer à assinatura de curso da Forlinux, a mochila, tux, camiseta, enfim. Um monte de coisa. Foi? Então é só se cadastrar aí. Show. Obrigado. Showzinho. Deixa eu ver se subiu. Pera aí. Subiu. Show. Ó, a ferramenta que eu falei pra vocês é o Semaphore, tá? Ele oferece gerenciamento via web também de playbooks Ansible. E olha aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Esse cara, ó, Ansible Semaphore. E olha aqui, ó. Ó o hardening aqui. Basicamente, o que ele tá fazendo? Eu configurei aqui, ó, no inventário. Lembra que eu falei do inventário? Eu configurei um inventário aqui, ó, com 3 máquinas que são as máquinas virtuais do meu laboratório. E ele, basicamente, né, o Ansible, ele vai executar nessas máquinas o seguinte arquivo, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele vai vir nesse repositório, que é um repositório meu, tá vendo aqui? E ele vai executar a playbook, que é essa playbook. Lembra o que é playbook? Que é a lista de tarefas e tal. Basicamente, ó, ele vai executar em todos os hosts uma role, que é a OS Hardening, que é essa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Que é a OS Hardening, entendeu? Ele vai executar essas tarefas aqui, ó. Remover os pacotes, show. Remover máscaras, enfim, por aí vai, tá? E aí, via web aqui, ó, eu consegui executar, e no caso ele tá rodando, tá vendo aqui? Ele está executando o hardening nas instâncias, entendeu? Ele já vai sozinho se conectar e executar. Tudo isso remotamente, de maneira simples e tal. Show? Bom, a gente tem 9 minutos e aí eu quero, primeiro, abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta, levanta a mão. Show? Tem pergunta aqui. Alguém leva o microfone lá? Show. Eles vão levar o microfone aí. E a gente vai fazer o sorteio logo em seguida, beleza? Tá aqui pra vocês irem se inscrevendo. Vai lá. Samuel, primeiramente, parabéns pela bela apresentação. Eu tenho uma dúvida a respeito do sincronismo de atualização entre os hosts. A partir do momento que o Ansible dispara os comandos para os hosts, se caso algum desses estiver indisponível, existe alguma configuração de retentativa? Como que funciona essa configuração para garantir que ele, em determinado momento, vai ficar atualizado? Perfeito. Excelente pergunta, tá? Breno, é o seguinte. Imagina o seguinte. O Ansible sozinho, só o Ansible, tá? Ele só executa a tarefa. Então, ele sozinho não consegue verificar. Por exemplo, você mandou executar em 1000 hosts. 50 estavam fora. Ele sozinho não vai tentar de novo, sozinho não. Mas uma ferramenta de gerenciamento como o Red Hat Ansible Automation Platform
essa ferramenta já tem uma verificação. E aí ele tem um dashboard que você vai ver se foi executado, se não foi, se deu sucesso, se não deu. Enfim, você consegue ver todo o status. Então, respondendo de maneira objetiva, o Ansible sozinho não tenta de novo. Mas as ferramentas como Rundeck, AWX, AAP, que é a da Red Hat, essas ferramentas, elas verificam e você consegue configurar para ela tentar de novo até dar certo. Então é possível. Beleza? Show. Tamo junto. Tem mais um aqui, né? Samuel, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se eu conseguiria com o Assemble fazer o inverso. Eu ter um servidor e conseguir configurar máquinas, por exemplo, um exemplo de um serviço home office. Eu perco um grande tempo para configurar cada máquina para mandar para o meu desenvolvedor que está em vários lugares do país. Com esse computador, ele conectasse no servidor para mandar o seu IP privado e público para o servidor, para o Assemble conectar nessa máquina e fazer a configuração de todo o ambiente para manter tudo num padrão. Porque é dois problemas que a gente tem hoje. A demora para configurar, que é uma pessoa que tem que ir configurar, aí chega para o desenvolvedor vai fazer as suas próprias configurações, cada um está de um jeito, dá vários problemas, versões diferentes de Docker ou de servidores ali. Tem como eu fazer esse tipo de configuração? É possível, mas aí não vai ser só o Ansible que você vai ter que usar. Existe uma ferramenta que chama Rundeck. Tem esse cara aqui, ó. O Rundeck, a internet, não é possível. É possível. Bom, depois vocês deem uma olhada. Não, pera aí, eu que tenho bobeira. Desculpa a vergonha que eu passei. Basicamente, o Rundeck é uma ferramenta que você consegue executar diversos scripts de maneira automatizada. No caso, você poderia usar uma ferramenta como o Rundeck, e aí você precisaria instalar um script na máquina, tá? Porque aí, ou até via VPN mesmo. Quando o cara se conecta na VPN, ele chega com o IP lá, aí o Ansible se conecta na máquina dele e configura. Mas é possível, só não com o Ansible sozinho, tá? Mas você precisa de uma configuração, pelo menos VPN você tem que ter, para conectar a máquina no seu servidor. E aí, quando ela se conecta, uma ferramenta como o Rundeck detecta e executa a playbook, entendeu? Mas é possível sim, tá? Você precisa de um pouco mais de ferramentas, mas é possível. Show? Tamo junto. Mais perguntas? Show. Boa tarde, meu nome é Juliane e como uma pessoa que com segurança, eu queria saber por que assunto você acha que seria melhor começar a aprender sobre segurança? Então, é uma excelente pergunta, Juliane. E basicamente é o seguinte: todo mundo, independente se trabalha com tecnologia ou não, se é desenvolvedor ou não, todo mundo, todos nós, precisamos saber segurança. Primeiro, para manter a gente mais seguro. E segundo, quando a gente está numa empresa, a gente precisa manter a nossa empresa mais segura também. Então é extremamente importante a gente aprender sobre segurança. E aí no caso do Ansible, né, que eu mostrei aqui, dessa segurança automatizada, isso nos faz ganhar tempo, porque a gente já não está pensando sobre segurança. Sabe, de maneira geral, muitas pessoas já não estão pensando. Se isso está rodando automaticamente ali, mesmo que a pessoa nem tenha lembrado, a máquina dela já está configurada, já está segura, e a gente já está evitando um monte de problema. Então assim, a segurança ela é base para tudo que a gente tem hoje em dia em tecnologia. Então, é importante por conta disso, por conta da relevância do tema, para evitar problemas, vazamentos e tudo mais. Show? Valeu. Mais alguma? Pode ficar à vontade. Quanto ao risco do chat GPT, que ensina tudo que você está ensinando aqui para nós em uma fração de segundo para a pessoa fazer e até para poder burlar, né? A segurança que está tendo. Então, na verdade o ChatGPT pode ser um grande aliado, tá? Não dá tempo de mostrar agora, mas pega meu contato que eu mostro depois. O ChatGPT tem uma série de prompts para escrever Ansible. Então você fala para ele: ChatGPT, como que eu instalo o Apache usando o Ansible no servidor tal? Ele já te mostra como você faz isso. Então você pode usar ele como aliado. Os dois juntos saem do outro lado melhor.
Beleza? Gente, eu vou fazer o sorteio aqui, só tem 2 minutos. Mas vamos lá. Eu precisava dar... Alguém pega essa caixa aí e traz aqui pra mim, por favor. Ó, o que acontece? Vocês se inscreveram no link da For Linux? Show. Então, ó, eu já vou rodar esse sorteio da For Linux aqui. E eu vou aqui, além disso, deixa eu gerar aqui rapidão. E eu vou sortear, vamos lá. Tá sorteado, vamos ver se você deu sorte. Vamos lá, ó. Evelyn tá aí? Não. Sara, Wagner, Yasmin. Wagner, show. Você tá em terceiro, né? Já eu te falo o que você ganhou. Yasmin, Gabriela Carvalho e Isadora. Ah, você tá aqui? Boa. Bom, esse sorteio aqui, vocês concorreram à assinatura, enfim, diversas coisas. Agora eu vou sortear... Bom, eu vou sortear uma camiseta, uma mochila. Bem, é isso. Eu vou fazer uma pergunta rápida. Eu falei na palestra, tá? E aí quem responder certo ganha primeiro a camiseta, beleza? Então faça a pergunta, eu falei na palestra, quem acertar ganha a camiseta. Vamos lá. O que o Ansible precisa para gerenciar máquinas Linux? O que o Linux tem que ter? Python e SSH. Você falou só SSH. Python já vem nativo, mas precisa do Python. Bom, é complicado. Você falou também? É Python e SSH. Bom, vai ser difícil desse jeito. Eu escutei primeiro aqui. Tá bem? Show. Segunda. Levanta. É complicado, mas vai dar certo. Vamos lá. Segunda e última pergunta, essa concorrendo à mochila. O que o Ansible precisa para gerenciar máquinas Windows? Qual é o nome do protocolo? WinRM. Você falou WinRM também? Para gerenciar, ele pode gerenciar via Telnet. Também, mas é o WinRM mesmo. É isso aí, tá certo. Show? Beleza, pessoal? Bom, me sigam nas redes sociais, entrem em contato. E a quem ganhou o sorteio aqui, eu mostro... me procura que eu entrego o prêmio já, beleza? Tá aqui minhas redes sociais. Muito obrigado, valeu, um abraço. Tamo junto. Ó, só pra finalizar legal, vamos tirar uma foto aqui rapidão. Cola aí. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.